Hoje eu quero tratar com os irmãos, você que está aí do outro lado da internet, muito obrigado por nos acompanhar sempre. Eu sempre tenho dito que a igreja do Senhor Jesus, ela não tem fronteiras. A igreja do Senhor Jesus, ela não está restrita às paredes, né? E sempre tenho dito também que a nossa base aqui é uma base que transmite para mais de 1000 pessoas ao vivo durante o nosso culto. E eu agradeço aos irmãos por compartilharem dessa forma. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho em Marcos capítulo 5, a tradução é a NVI. Eu quero pregar aqui sobre aquele homem que estava endemoniado. Esses dias, uma irmã me ligou ou me mandou uma mensagem e me fez uma pergunta. Ela disse: eu nunca tinha visto o senhor falar sobre expulsar demônios. É que assim, irmãos, eu vou pregar e vou explicar direitinho o assunto para vocês. Não é que a gente não gosta de pregar desse tipo de assunto, a gente prega, está na Bíblia. A grande questão é que assim, eu não entendo que demônio chega dentro da igreja. Eu não entendo, eu não consigo enxergar um demônio dentro da igreja. Eu nunca vi, por exemplo, pelo menos até onde eu me lembro, nenhum demônio dentro das sinagogas judaicas. Eles estavam sempre pelas ruas, eles estavam sempre em embates, né? Quando encontravam com Jesus, eles estavam na rua. Então eu não consigo conceber a ideia de que o demônio ele tolere ouvir a palavra de Deus dentro de um local de adoração a Deus. Os irmãos acham que eu estou errado? Então, como a gente prega normalmente para pessoas que já são cristãos, na sua grande maioria, e a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo, então não consigo compreender que um cristão tenha demônio na vida dele, né? Consigo compreender que isso possa acontecer até lá fora. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós, como cristãos, nós acreditamos nos dons do Espírito, nós acreditamos que é possível, mas ao mesmo tempo fico feliz de que nós não vivemos dessa onda religiosa que o pessoal quer trazer, né? Mas que nós compreendemos perfeitamente o assunto. A história desse homem é uma história muito impactante, a história do endemoniado gadareno. Nós vamos ler no livro de Marcos, e aí os irmãos vão entender. Eu vou dar só um pano de fundo para vocês poderem compreender o que é que acontece aqui. Aquele homem, ele vivia acometido por demônios já desde muito tempo. Ele tinha a vida completamente destruída pelos demônios. Então, quando a gente passa a explorar o texto de um modo mais detalhado, a gente vai perceber a intervenção de Jesus naquele caso e o que implicou essa libertação. E dizer que hoje existem pessoas, irmãos, que estão sim com a vida completamente destruída por causa do vício. Muitas vezes eu não consigo, por exemplo, não compreender que locais que aglomeram, como existe lá em São Paulo, eu estava vendo uma reportagem essa semana, locais que aglomeram pessoas, tanta gente, como é o caso da Cracolândia, que os demônios não se deleitem com a situação daquelas pessoas. Porque o demônio ele gosta de sujeira, o demônio ele gosta de coisas que acabam degradando o ser humano, não é? Não dá para conceber, por exemplo, que pessoas que vivem caídas pelas esquinas por conta do vício do álcool, claro que beber eu já ensinei que não é errado, mas a pessoa que ela vive caída pelas esquinas, é lógico que o demônio ele também se aproveita desse tipo de situação. Então, existe, nós cremos que existe, mas ao mesmo tempo, conforme eu disse, se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Amém? Amém. O único exemplo
que a Bíblia diz que Satanás entrou em alguém que teoricamente era servo de Deus, foi em Judas. E ainda assim Judas não era servo de Deus de verdade. Judas ele estava só seguindo Jesus, mas ele não tinha uma vida plena com Jesus. Então esse ponto ele é muito importante de compreendermos. Vamos começar lendo então capítulo 5 de Marcos, versículos de 1 até o 5. Eles atravessaram o mar e foram para as regiões dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros, seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas. Então, o primeiro ponto que nós percebemos aqui, irmãos, qual que é? Nós vemos a situação daquele homem. Aquele homem estava possesso, né? Depois nós vamos entender que era por muitos demônios, e aquele homem ele estava com um espírito imundo. Então, do ponto de vista de Deus, Satanás, ele é sim um espírito imundo. Então, onde existe imundície, você pode ter certeza que existe ação demoníaca. Nós não queremos levar para o lado que muitas vezes os pregadores na religião colocam, porque hoje parece até incrível, né? O Satanás, ele tem mais destaque em algumas igrejas do que a própria palavra de Deus, né? Às vezes você pega aí na televisão e o cidadão está lá, né, conversando com o diabo, tranquilo, conversando com o demônio, mandando o demônio pôr a mão para trás. Aquilo ali, pessoal, me perdoe aí quem acredita naquilo ali, mas aquilo ali é tudo encenação, né? Eu já tive a oportunidade de comprovar isso daí. Já tive em lugares como esse. Aquilo ali é tudo encenação, irmão. Se um demônio de verdade chegar no lugar daquele ali, não fica um cinegrafista, não fica ninguém, ele quebra tudo. É igual esse homem aqui que estava, viram que ele quebrava as correntes, ele vivia gritando dia e noite, ele vivia correndo, ninguém mesmo conseguia prendê-lo com corrente. Ele morava nos sepulcros. Os sepulcros, ou os túmulos, eles eram impuros para os moradores de Israel, não se podia tocar em um cadáver. Então, a condição daquele homem, ela simboliza uma total separação da sociedade e a desesperança que aqueles demônios causavam naquele homem. Então, é por isso que eu gostaria que a gente estudasse o texto com bastante maturidade, até para ajudá-los, não é? Porque a gente fala para o mundo inteiro e essas redes de televisão também chegam no mundo inteiro. E o que ocorre? Essas pessoas, muitas vezes, que vocês veem na televisão, que estão ali, não estão dentro dessa situação aí não. O domínio do inimigo, ele separa completamente a pessoa da sociedade. É impossível a pessoa estar debaixo de uma possessão demoníaca e ainda assim estar lá no meio de uma igreja, dando testemunho, põe a mão para trás, ajoelha agora, faz e acontece. Isso só mostra o antropocentrismo que nós temos, né, conforme eu sempre prego, desde a época do iluminismo, quando mostra o homem tomando o centro. Deus deixa de tomar o centro das coisas e o homem passa a tomar o centro, né, da vida, indicando que os fenômenos dependem pouco de Deus e mais deles. Então, quando um pregador ele chega nesse ponto de fazer aquilo que vocês veem na televisão, então aquilo ali, irmãos, simplesmente não condiz com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Quem já entendeu isso daí? Amém.
Eu não estou dizendo que não existe. Eu fui pregar numa igreja uma vez. E lá entrou uma pessoa que estava endemoniada. Mas foi assim, irmão, foi entrar e sair, não entrou. Porque o endemoniado não entra. Jesus falou, qual é a relação que tem as trevas com a luz? Não tem nenhuma. Então, uma pessoa que está nessa situação, ela não consegue conviver pacificamente na sociedade, entrar na igreja daquele jeito, ser convidado pelo pastor, vem cá, nós vamos expulsar o seu demônio agora, tal, não sei o quê. Tudo encenação, não é? Outro ponto interessante é que esse homem, se você verificar no versículo 5, ele andava noite e dia gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Ele se autodestruía. Né? Essa é uma outra característica de quem realmente está endemoniado. Então ele se autodestrói. Porque qual que é o prazer do inimigo, irmãos? O prazer do inimigo é exatamente zombar da cara daquele o qual ele está dentro dele. Esse é o prazer do inimigo. Às vezes é o que eu falo para os irmãos que são crentes. Às vezes, embora o inimigo não se aposse daquele que é cristão, mas o prazer dele é jogar você, às vezes, em situações que ele vai zombar da sua cara depois. Essa é a ideia, não é? Então, isso reflete uma devastação que aquele homem estava vivendo interiormente, e ela era exteriorizada a partir do momento que ele ia para os sepulcros, a partir do momento que ele começava a se cortar. E vejam que ninguém era suficientemente forte para detê-lo. Por quê? Nós estamos tratando aqui, não é de demônio de TV. Demônio de TV é fácil, porque ali é simplesmente a mídia fazendo. Nós estamos tratando aqui de demônio de verdade. Estamos tratando aqui de uma força demoníaca muito superior ao ser humano, que nós não temos nem noção do que um demônio ele é capaz de fazer. Nem noção nós temos. Assim como nós não temos nem noção do que um anjo é capaz de fazer. Segundo a Bíblia, em uma noite apenas, 185 mil soldados assírios foram mortos por um único anjo. Então você imagina, isso é um anjo de Deus. Agora você imagine a força que tem um demônio, que era anjo. Por mais que ele seja caído, o poder dele passa a ser usado todo para o mal, não mais para o bem. Então eu estou falando isso para os irmãos, que é para a gente poder compreender e ter um pouco mais de maturidade em entender que tudo isso que você vê nesses programas de televisão não passam de charlatanismo em matéria de expulsar demônio. O demônio se tornou um artista na televisão. Você liga lá, o demônio está sendo expulso, está caindo de joelho, com a mão para trás. Não, irmãos, esquece tudo isso aí. A gente tem que ter maturidade para entender e discernir. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos discernir os espíritos. Então nós temos que ter essa visão. Não sermos como meninos jogados de um lado para o outro. Já perceberam que tem pessoas dessa forma? Né? Ele ouve um pedacinho aqui, o pastor A, aí ele ouve um pedacinho do pastor B, ele ouve um pedacinho do pastor C, e ele fica sempre rodando, sempre sendo jogado pelos ventos de doutrinas. E eu já disse uma vez, e eu vou repetir de novo, que normalmente esses ventos de doutrinas, irmãos, eles têm interesses. Existem, precisa entender isso. E quando eu digo a igreja do Senhor Jesus, eu estou dizendo a igreja universal, que não é a do Edir Macedo, é a igreja universal dos eleitos de Deus em todo o mundo. Não é? Nós precisamos compreender que a doutrina cristã, o ensino cristão, ele é único, e que o resto existe sim.
sim interesses por trás. Existem, eu preguei a semana passada, falei sobre isso, existem interesses políticos. Existem interesses políticos. Existem interesses financeiros. Irmãos, eu já trabalhei no meio da televisão. Já trabalhei no meio do rádio. Alguns aqui me conheceram como comunicador no rádio. Não é? Então, o que acontece? Se você começar a compreender os bastidores Obrigado. Vai soltar os fogos aí, entendeu? Se você começar a compreender os bastidores desses pregadores de rádio e televisão, você nunca mais ouvia. Dá nojo o que você ouve nos corredores, é apenas dinheiro, 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 dinheiro. Ou você pensa que se produz aonde o dinheiro para pagar, por exemplo, as emissoras de televisão? Onde você acha que se produz o dinheiro para pagar a emissora de rádio? Ah, não, mas a mensagem é muito bonita, é muito boa, só que em cima da mensagem é muito bonita, muito boa, existe uma exploração financeira terrível. Então a gente precisa ter maturidade para entender isso. Porque senão, irmãos, a gente fica sendo assim, muitas vezes a doutrina que é trazida é para trazer simplesmente pessoas para fazerem dinheiro e cada vez mais dinheiro. Agora, você acha, por exemplo, que alguém está disposto a pagar alguma coisa sem receber? Você acha que está disposto a pagar sem receber? Claro que não. Então, é muito importante que a gente venha a compreender esse assunto para que nós não sejamos mais enganados. Para você não ficar impressionado. Para você, quando olhar aquele pregador, expulsando o demônio ali na televisão e coisa parecida, você simplesmente falar: estou fora disso aqui, mudar de canal, eu não perco nem meu tempo, irmão. Tem um que veste até pano de saco. Ele agora está meio desaparecido. Esses tempos atrás ele estava brigando com o demônio. Brigando, dizendo que só ele que viu o demônio, dando soco ao ar. Quer dizer, e aí, quando pensou que não, ele caiu. Não é fácil fazer isso aí, né? Isso aí até eu que sou mais besta, fácil. Não é? Imagina que chega aqui agora, vocês estão aqui, eu começo: ó, irmão, o demônio está aqui, eu estou brigando com ele. Caiu o demônio. E vocês não viram nada. Mas todo mundo dá uma pirueta, porque acredita, quer dizer, conforme diz minha mãe, terra de céu, quem tem um olho é rei, né? Ou então, conforme diz aquele outro ditado, o que seria dos inteligentes se não fossem os idiotas? Então, nós precisamos nos precaver, e a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a precavermos desse tipo de situação existente hoje, quer queira, quer não, irmãos. A gente tem que explicar isso, porque eu estou mostrando para vocês, e como a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é nela que nós temos que nos pautar. Então, quando a Bíblia mostra esse endemoniado gadareno, ele deve servir de exemplo para que nós possamos compreender. Jesus sabia que nós íamos chegar nesse tempo. Como disse Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX, chegará um tempo em que os púlpitos serão picadeiros e os pregadores serão verdadeiros palhaços. É o que nós estamos vendo hoje. Não é? As pessoas tirando o sarro da cara de quem está sentado aí do outro lado. A fim de quê? A fim de enganá-los. E as pessoas são jogadas de um lado para o outro, de um meio de doutrina para outro meio de doutrina. Ah, mas tem alguma coisa que ele fala que é certo. Irmão, a gente tem que parar com esse relativismo. Ou está certo ou está errado. Não dá para você ser integralmente certo e errado ao mesmo tempo. Ou você está certo, e certo para mim é só a pregação da palavra de Deus, conforme a gente sempre tem falado aqui, ou não dá para mim ser meio certo e meio errado dentro da pregação da palavra de Deus. Não tem como.
Não tem como eu ter segundos interesses quando eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não posso. É pecado isso. Ou a gente prega integralmente ou a gente não prega. É por isso que, por exemplo, essa questão aqui desse homem ficou registrada para nós exatamente para um momento como esse que nós estamos vivendo, onde os cultos das igrejas, onde emissoras de rádio, de TV se tornaram verdadeiros picadeiros, existem palhaços simplesmente fazendo o tosquiamento das ovelhas. É isso que tem acontecido. E a gente, muitas vezes, não, mas poxa vida, uma coisa que ele falou foi legal, pô, isso aqui foi bom. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, falar coisa boa, até o diabo fala. Quem sabia disso aí? Até o diabo fala coisa boa. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz para enganar. A Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Então, quando a gente pega um relato impactante desse, do endemoniado gadareno, é para nos mostrar que tudo isso que nós vemos na televisão é simplesmente uma farsa. Tudo isso que nós vemos no rádio é uma farsa. Uma farsa para usar a boa-fé das pessoas, a fim de que esses venham a continuar tosquiando as ovelhas e venham a cada dia ficarem mais ricos. É isso que é o negócio, pessoal. Não estou dizendo que seja errado você contribuir com a obra de Deus. Deve contribuir com a obra de Deus. É importante que contribua com a obra de Deus. Se não houvesse contribuições, nós não conseguiríamos manter esse local, nós não conseguiríamos fazer a obra missionária que eu faço, nós não conseguiríamos fazer nada. Mas qual é a minha intenção em pregar para vocês a palavra de Deus? A minha intenção é ver você crescer na palavra de Deus. Isso é muito importante. Então esse relato está aqui para você entender que, primeiro, o demônio não aceita ser entrevistado na televisão. Ele é demônio de verdade. Ele é demônio. Ele é um espírito imundo. Onde ele está imundície, e dentro da igreja do Senhor Jesus não tem imundície. Ele não vive na igreja do Senhor Jesus, ele vive em sepulcros, ele vive em locais onde as pessoas estão se deteriorando. Ele vive em locais onde as pessoas estão morrendo, que é o prazer do demônio. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vive em locais onde ele consegue ter um livre trânsito, né? Um amplo corredor de trânsito ele vive, não é? Com zonas de prostituição e assim sucessivamente. Então é isso, pessoal. Então nós precisamos ser adultos nesse momento. O demônio causa isolamento e causa desespero nas pessoas, que era a situação daquele homem. E o demônio causa autodestruição. Não é assim do jeito que a gente está vendo hoje. Eu gostaria de deixar primeiro esses 3 pontos para você. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Vamos lá. O versículo 5. De noite ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então, já falamos, né? O demônio causando a autodestruição desse homem. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Irmão, dá uma olhada nisso aqui e continua comparando a coisa comigo. Quem está comigo ainda? Amém. Amém? O demônio, porque aqui não é o homem que viu, era o demônio que estava agindo no homem. Porque quando o demônio ele realmente incorpora em uma pessoa, a pessoa ela perde completamente todo o senso de si. Então, quando aquele demônio ele viu Jesus de longe e ele sabia que Jesus era Deus, o que é que ele faz? Ele corre e prostra-se diante de Jesus. Por quê? Aqui está um outro ponto.
Onde Jesus chega, não tem lugar para o demônio. Então eu sou obrigado a entender que o demônio está verdadeiramente naquele lugar, ou Jesus está. Não tem espaço para os dois. É por isso que alguém diz: eu nunca vi você expulsar demônio lá onde você prega, porque aqui não entra o demônio. Eu quero que o demônio entre aqui agora. Não entra, irmão, porque o nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus, o demônio cai, a doença sai quando o nome de Jesus opera. Entra demônio pela porta. Não vai entrar, irmão. Aqui não tem espaço para o demônio. Aqui só tem espaço para Jesus. E uma salva de palmas para ele. Ele foi lá e adorou Jesus, porque ele sabia que não tinha mais espaço para ele quando Jesus chegava. E eu quero que vocês comparem isso com os televangelistas da televisão. Não tem espaço para Jesus e para aquele cara que está ali se curvando, pondo as mãos para trás e caindo de joelho. Não tem espaço. Ou é Jesus ou Satanás que está no ambiente. Não tem espaço para os dois. Tanto é que ele foi expulso do céu. Se fosse para ele ficar lá no mesmo ambiente que Deus deixava ele lá, ué. E o texto, versículo 7. E gritou em alta voz: que queres comigo, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Olha só que coisa, irmãos. Não é aquele homem que está falando. Aquele homem está sendo possesso pelo demônio, e é o demônio que está falando por ele. Você não vê em momento nenhum Jesus puxar o assunto com o demônio. Quem corre atrás de Jesus e se prostra, e a Bíblia diz: e o adorou, é o diabo, porque o diabo sabe que ele deve prestar adoração, inclusive para Jesus, porque ele sabe que Jesus é Deus. Prostrou-se diante dele e gritou: o que você quer comigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. E vão dar uma olhada como o diabo, ele é sujo. Dá uma olhada para você ver como é que o diabo é sujo. O diabo está lascando a vida daquele cara, está matando o cidadão, ele está desfrutando da condição imunda que aquele camarada está vivendo, e agora ele fala assim: eu peço que não me atormente. Porque vocês vão entender aqui qual era o tormento que ele tinha medo. Ou seja, hoje ainda é uma realidade que Satanás e seus demônios, eles estão sim agindo no mundo, mas conforme eu acabei de explicar para vocês, ele está agindo em quem não está em Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque Cristo habita dentro de você. Amém. O Espírito Santo habita dentro de você. E uma vez que o Espírito Santo habita dentro de você, não tem espaço para que o diabo tome conta da sua vida. É por isso que a gente não pode aceitar essa ideia de que crente fica endemoniado. A Bíblia, pelo menos, não relata nada disso. Então, quando ele vê Jesus, a reação é imediata, na hora, não tem demora. Ele não fica lá sentado esperando o momento de ser chamado para poder vir participar dos holofotes das câmeras. Não. Ele vem imediatamente e ele reconhece a autoridade de Jesus. E o texto continua: pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo.
Então Jesus, ele dá ordem para aquele espírito sair. Quando aquele homem grita assim: o que você quer comigo? Veja só no versículo 7. O que você quer comigo, filho do Deus Altíssimo? Eu te peço perante Deus que não nos atormentes. Veja, o diabo tem coragem de pedir em nome de Deus, sabendo ele que Jesus era o próprio Deus. Eu peço em nome de Deus que não nos atormentes. Ele reconhece o poder supremo de Jesus, porque ele sabe que Jesus vai agir. E o medo dele, conforme agora ele vai dizer, então Jesus lhe perguntou, Jesus falou: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. Olha só que interessante, irmãos. A legião romana, ela tinha um poderio, ela era composta de vários soldados, e a legião romana, ela tinha um poderio que onde a legião romana chegava, ela destroçava. Eles tinham uma forma de proteção com seus escudos, que os inimigos podiam atirar com arco e flecha durante todo o tempo, que não acertava um soldado. E a legião, ela ia avançando até que ela tomava conta da cidade. Então, quando a Bíblia trata aqui, que ele diz que é legião porque somos muitos, não é? Tem número fixo de legião, mas eles nem usam número fixo aqui, eles simplesmente falam: ó, somos uma legião, não é? Porque nós somos muitos, são muitos demônios que estavam naquele homem. Então você imagina o poder que aquele homem tinha. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Aquela região que Jesus está pregando aqui para o endemoniado gadareno fazia parte de uma região das Decápolis, que eram 10 cidades, onde Jesus costumava ir pregar, porém, parte dessas cidades moravam muitos gentios. E é por isso que o costume aqui era diferente. Você vai ver que inclusive eles criavam porcos, quando para os judeus os porcos eram imundos. Mas aqui também nos mostra mais um ponto importante, irmãos. Aqui nos mostra que Jesus estava pouco preocupado em ficar pregando para crente. Ele não ficava só pregando para os judeus, ele também ia pregar em outros lugares, até porque morava judeu e morava gentio nessa região. E o demônio implorava com insistência que não mandasse sair daquela região, porque ali era um lugar que ele conseguia manipular. Lembra o que eu falei? Que onde estão os demônios? O demônio já não estava na sinagoga. Você vê Jesus discutindo com o pessoal nas sinagogas, só que você não vê demônio na sinagoga. Você não vê demônio, por exemplo, discutindo com Jesus na região do templo. Onde é que você acha o demônio? Você acha o demônio lá no deserto, quando Jesus foi lá. Porque o demônio, ele anda por lugares ermos. Ele anda por lugares onde ele consegue pegar pessoas estas que estão vulneráveis à sua atuação. É lá que o demônio consegue atuar. Então eles não queriam sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava... Eu estou no 11, varão. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então vejam, aqui a região não era uma região de judeus,
Mas era uma região de pessoas consideradas gentílicas, pessoas que não tinham uma tratativa com Deus. Vale a pena salientar esse ponto, por quê? Porque quando Deus ele fez um pacto com Moisés, aquela nação ela ficou dedicada a Deus, ela era uma nação pactuada com Deus. Então, por mais erros que eles tivessem, por mais problemas que eles tivessem, Deus falava repetidamente: eu não quebro a minha aliança com Israel, como não quebrou até os dias de hoje. Eu não quebro a minha aliança com Israel. Então, naquele lugar, não havia espaço nas regiões, né, onde estava o povo pactuado de Deus, para o demônio ficar agindo daquele jeito. Mas, em regiões onde as pessoas estavam envolvidas com atividades, muitas vezes ilícitas, o que é que nós percebemos? Nós percebemos a ação do demônio. Irmãos, eu vou contar uma experiência para vocês. Eu já estive na Cracolândia. E, olha, vou dizer uma coisa. Existem pessoas ali que estão doentes pela droga. Mas as forças espirituais iníquas, elas se aproveitam desse momento para adoecer cada vez mais as pessoas. Muitos não acreditam nisso, mas se você presenciar, é simplesmente tenebroso quando você vê a ação da polícia sobre aquelas pessoas. É tenebrosa a visão que você tem. Aquilo não é algo humano, não a ação da polícia, mas a forma como as pessoas agem. Elas ficam completamente reféns de uma força interior que não é delas próprias. Rogo-te que não nos atormentes, porque Jesus mandava sair, e o nome dela era Legião. Uma grande manada de porcos estava ali pastando. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eles deu permissão aos espíritos imundos de sair e entrar nos porcos. A manada era cerca de 1000 porcos, e atirou-se o precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Tem algumas traduções da Bíblia que usam a expressão, se você puder, Márcio, achei para mim uma expressão que nesse versículo aqui, ó, entre o versículo 7, entre o versículo 11 e 13, vai ter pode ver uma Bíblia João Ferreira de Almeida que vai ter. Eles pedem que Jesus não, de preferência João Ferreira de Almeida, revista corrigida, ela existe, é mais fácil, que aí o texto ele vai nos dar uma visão mais próxima do texto original. Vamos ver, vai um pouquinho mais para frente. 12, versículo 12. 12? Isso, não, velho, volta lá. Não, está lá um pouco antes, deu 12. Veio um pouquinho antes. Tem outra versão de Bíblia? Pode ser. Bom, tem uma versão da Bíblia, vê se tem algum relato paralelo aí para mim, faz favor. Mas os espíritos iníquos, eles pedem para não serem mandados para o abismo, né? Eles pedem que, olha, não nos mande para o abismo,
é o que eles dizem. Se você encontrar aí, você me fala. Por que eles pedem? Pode ser até que está no versículo 7, viu, o Márcio? Pode ser até que está no versículo 7. Eles pedem para não ser mandados para o abismo, irmãos. Por quê? Porque, de acordo com a visão bíblica, existe um grupo, segundo o apóstolo Pedro, existe um grupo de demônios que habitam no abismo, os quais estão reservados para o juízo final, de acordo com o 2 de Pedro, capítulo 2, e Judas 1, 6 e 7 em diante. Então, eles pedem para não ir para o abismo. Achou? Então, eu estou na versão aqui, ó. Porque essa versão eu coloquei corrigido e fiel. Atividade atualizada. Não, tudo bem. Se achar aí, beleza. Então eles pedem para não. Pode ser um relato paralelo. Então eles pedem para não ir para o abismo. E aí eles pedem para entrar aonde? Na manada de porcos. E aí o versículo 13 nos diz assim, ó. O versículo 13 nos diz assim: e lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada era cerca de 2.000 porcos. Atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Irmãos, dá uma olhada nisso. Aqueles espíritos imundos, eles saíram daquele homem, olha só, eles estavam em um homem. E diz a Bíblia que eles agora entraram em 2.000 porcos e precipitaram aquela manada de porcos e caíram todos no mar, caíram no precipício. E as pessoas foram ver aquilo que tinha acontecido. E aí no versículo 17 acontece uma coisa interessante aqui. Aqui no versículo 17 diz que o povo começou a suplicar a Jesus para que saísse da sua região, para que saísse do território deles. Irmãos, aqui tem um ponto que eu acho que é interessante quando a gente considera. Muitas vezes é cômodo para as pessoas que estão em determinadas situações continuarem naquela situação. Vejam que Jesus faz um milagre, Jesus salva uma vida, eles voltaram, viram o homem com o juízo perfeito, mas eles perderam os porcos. E aí eles falam: olha, é melhor você se retirar do nosso território. Às vezes tem pessoas que, enquanto o problema não os atinge diretamente, eles não estão nem um pouco preocupados se o problema atinge outras pessoas. Aquele homem vivia o tempo inteiro pelos sepulcros, correndo, os homens prendiam ele, mas aparentemente, embora ele fosse um endemoniado, ele era inofensivo diretamente para as pessoas que não iam lá na região dele. E ao mesmo tempo que nós percebemos isso, nós percebemos que aquelas pessoas agora pedem que Jesus vá embora. Às vezes tem pessoas que preferem que Jesus não esteja na vida dele.
Às vezes tem pessoas que preferem que Jesus não esteja na vida dele. Ele prefere continuar do mesmo jeito de sempre. E é exatamente isso que aquelas pessoas o fazem. E aí o texto continua. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Aqui nós temos um ponto legal, irmãos. Olha só. Muitas vezes a pessoa, ela se torna crente e ela já quer mudar o mundo. Ela já quer mudar o mundo. Ela quer mudar o trabalho dela, ela quer mudar a casa, ela quer mudar tudo. E não. O que é que Jesus faz? Jesus fala para aquele homem assim: não. O homem fala assim: deixa eu ir com você. Você percebe que Jesus, ele não estava interessado em formar grupinho. Ele não estava interessado. O objetivo de Jesus sempre foi dispersar as pessoas que o conheciam, para que eles pudessem conhecer aquilo que Jesus tinha feito por eles e na vida deles. Então, olha só que coisa interessante. Jesus diz assim, Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmãos, aqui tem um detalhe interessante. A palavra que aparece aqui, Senhor, com letra maiúscula, é Kyrios. Essa palavra, ela vem traduzida da Septuaginta. Essa palavra vem traduzida da Septuaginta. E abre aí para mim Lucas, capítulo 8, versículo 31, faz favor, que é um relato paralelo. E aqui o Kyrios, ele diz, Jesus diz assim: vai para casa e fala o quanto Deus fez por você, como teve misericórdia de você. Aí, ó, o texto paralelo. Estes imploravam a Jesus. Continua a partir daí, vamos continuar a partir desse texto. Estes imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo, conforme eu citei. Porque o abismo é o local, conforme eu citei, onde Pedro diz, e Judas também diz, que estão presos os demônios lá do Gênesis 6, aqueles que vieram e habitaram com as mulheres, que causaram um processo irreversível na vida. E foi tão irreversível que eles têm que estar no abismo, senão o nosso mundo já teria sido um mundo híbrido com os demônios. Vamos lá para o próximo versículo, 32. Ora, uma grande manada de porcos passava naquela colina, os demônios imploraram a Jesus e lhes permitisse entrar neles, Jesus lhe deu permissão. Vai. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada tirou-se, precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Então, conforme agora, voltando aqui nesse outro ponto que a gente está, você vê o pessoal, irmãos, quando a ação de Jesus, ela realmente expulsa um demônio de verdade, é algo tão sobrenatural, que não fica lá em cima a pessoa que foi, existe, é amedrontador de ver. O homem agora já está
assistido, já estava sem demônio. Jesus deu um prejuízo para o pessoal que cuidava dos porcos, porque o cara perdeu 2.000 cabeças de porco, né? Ficaram com medo, vai lá. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. E então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído dos demônios: vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele. Olha só que coisa interessante, irmãos. Aquele homem queria seguir Jesus, mas Jesus foi mandado embora da cidade. Quem era o maior testemunho do que tinha acontecido? Era Jesus ou o homem? Era o homem. Ele podia falar: ó, e quem que curou? Jesus falou para ele lá no livro de Marcos: vai, volta para sua família e fala tudo quanto o Senhor, o Quírios, o Deus, fez por você e teve misericórdia de você, que era o próprio Jesus. Esse texto revela para nós a divindade do próprio Senhor Jesus. E o texto prossegue: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Bom, deixa eu voltar para o meu Marcos agora aqui. Já está tudo certo. Bom, agora ele vai entrar aqui na questão da cura da filha de Jairo, se não me engano. E é um outro relato que a gente vai trabalhar depois, que eu quero pegar esse relato e eu quero pregar ele junto com a cura da filha de Jairo, e depois a gente vai entrar na questão da transfiguração, né, que eu expliquei separado, e eu quero mostrar para vocês a relação dos três assuntos, né? Jesus está numa região de gente teoricamente impura, só que Jesus vem, cura a filha de Jairo, e depois ele vai para a transfiguração. E aí é que a gente tem aquela reação dos discípulos. Eu quero deixar isso aí muito legal para vocês depois, mas numa outra ocasião e com um pouco mais de tempo. Mas o que eu gostaria que vocês guardassem hoje para vocês, para aumentar a fé de vocês e para que vocês possam compreender e para que vocês não sejam enganados, é que esse relato, o próprio demônio, ele reconhece o senhorio de Jesus. O próprio demônio reconhece. Aqui nos mostra que a libertação daquele homem foi tão poderosa que os demônios, eles não querem nem mais contato com as pessoas ali. Eles vão para as manadas de porcos. Entendemos aqui. Oi, querido. Só uma pergunta. No Evangelho de Marcos, ele lá está um homem gadareno. São dois ou é um? Oi? Nos outros evangelhos, parece que são dois homens endemoniados. Seria um ou dois? Então, essa parte eu preciso pesquisar. Essa parte eu preciso pesquisar, porque como eu li um pedaço do relato paralelo, se você me dá o texto, onde está dizendo que é dois, eu consigo ver depois. Talvez você esteja confundindo com os dois cegos de Jericó, que é um que vem pela entrada da cidade e outro que vem pela saída, né? Pelo menos até onde eu me lembro, dá uma lida para mim no relato de Lucas, só ler e ver se consta dois, porque é um relato paralelo. Então, vamos lá. O outro ponto importante aqui é a mudança radical que acontece na cidade por causa da presença de Jesus em relação àquele homem. E o outro ponto é que aquele homem, ele é chamado para uma missão, ele se torna um missionário. Ele agora vai pregar na região dos Gerazenos, que era uma região de gentios, aquilo que Jesus tinha feito por ele. Ou seja, conforme eu estava citando, não, pode só ler na Bíblia, só aí mesmo aí, não precisa ficar pondo não, você atrapalha um pouco que está lá atrás. Só ler aí. Então o que acontece? Jesus, ele
comissiona aquele homem a pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Nós aprendemos. Apareceu 2 aí em algum lugar? Mateus 8 fala de 2 endemoniados. Mateus 8? Legal. Depois eu vou dar uma analisada e a gente traz a resposta. Então vamos lá. Muitas vezes a Bíblia, quando ela usa esse tipo de expressão em um relato paralelo, ela dá importância muitas vezes ao que se destacou. Muitas vezes é assim que acontece. Mas de toda forma eu dou uma olhada na próxima reunião cristã, eu respondo com precisão. Vamos lá. Então, outro ponto importante, assim como os demônios eles reconheceram o poderio de Jesus, nós devemos reconhecer o poder de Jesus. Você já notou que tem pessoas que quando você fala de Jesus para elas ficam irritadas, ficam bravas? Isso, irmão, é assédio de espírito iníquo. Não é que o espírito iníquo está tomando conta daquela pessoa, mas ele já passa a assediar a pessoa para ter uma rejeição do nome de Jesus. Tá? Então, até os espíritos iníquos reconheceram, quem dirá nós? Um outro ponto importante é entendermos que por pior que a pessoa esteja, porque nós, muitas vezes, irmãos, pelo menos aqui eu procuro ensinar diferente, mas eu já estive em grupos religiosos onde o cidadão está no bar e aí você não prega no bar, porque fala, o cara aí está bêbado, vai pregar para ele? Aí é que deve pregar, irmão. Aí é que deve pregar. Ninguém está fora do alcance de Deus para a transformação. Qualquer pessoa. Não é porque aquela pessoa muitas vezes está bêbado, está ali caído, que a gente não pode falar de Jesus para ela. Esse cara aqui está endemoniado, completamente fora do sentido. Mas o que é que o religioso faz? O religioso passa pelo outro lado. O religioso passa pelo outro lado e deixa o cara cair. Não ajuda. Então nós temos que estar além disso. Não é? Nós temos que entender que a transformação da parte de Deus, ela pode ocorrer em qualquer vida, em qualquer tempo, em qualquer momento. E temos que entender que não precisa a gente ficar dando testemunho direto, toda hora para aquela pessoa. Porque a ação do Espírito Santo, ela é única, irmãos. Ela é única. Você ouve o Evangelho e o Evangelho começa a transformar o seu modo de pensar. Começa a transformar o seu coração. E o outro ponto que nós devemos ter sempre em mente é que a graça de Deus alcançou aquele homem, o amor de Deus alcançou aquele homem. Devemos nos lembrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, conforme nos diz Hebreus 13:8. O mesmo Jesus cura, o mesmo Jesus liberta e o mesmo Jesus salva. Então é o mesmo, ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nunca devemos menosprezar as pessoas que se encontram, quer lá na Cracolândia, tem uma igreja que faz um trabalho fantástico lá, né? Já passou até na televisão, ou em outros locais que muitas vezes nós desacreditemos. A graça de Deus, ela é capaz de chegar nos lugares mais longínquos e que nós possamos sempre nos lembrar que não importa o problema que as pessoas passam ou o problema que nós passamos, com Jesus sempre vai haver esperança. Deus abençoe vocês.